Bom, Marcelo, eu vou partir pelo seu. Enfim, acho que tem vários pontos convergentes aqui com o que o Hélio coloca. Acho que essa angústia, cara, vai continuar rolando. Eu também sinto a mesma angústia. E acho que a gente, é um pouco tá no DNA de quem quer ser professor. Quem quer se lançar nessa aventura vai ter que aprender a lidar com isso. A gente vai ter que lidar com isso permanentemente. Agora, de outro lado, eu acho que assim, para o universo da gestão, do ponto de vista empresarial, acho que tem uma coisa que está mudando, me parece, e aí eu acho que está emergindo uma base de conhecimentos teóricos que a gente precisa lançar a mão. É menos o como fazer do ponto de vista prático, mas também com respaldo teórico. Quer dizer, qual é o sentido, como as empresas estão lidando com isso? Me parece que essa abstração que a gente tem, de que as empresas buscam lucro a todo custo, a todo momento, não reflete não reflete a realidade como ela é. Me parece cada vez mais, assim, acho que pelas coisas que eu tenho lido, posso estar lendo coisas erradas, mas enfim, acho que tem uma tendência da própria empresa se enxergar cada vez mais dentro de um tecido social. A ideia de incrustamento me parece interessante, que é um pouco da sociologia econômica. E aí eu acho que tem uma vasta literatura que está tomando cada vez mais corpo. Quer dizer, elas não estão desconectadas do seu entorno social mais imediato, nem dos grandes fluxos. Então, e aí, o exemplo que a Janete deu da experiência do Banco Real, assim, eu tenho que falar a mesma língua. Eu acho que aí a gente tem um caminho de convergência. E aí, que habilidades a gente tem que ter? Tem um autor também dessa coisa da sociologia econômica, o Neil Friedman, que usa muito a ideia de habilidade social. Todos nós temos, de certa maneira, a habilidade de convencer o outro a cooperar. Como é que eu convenço o outro a cooperar se eu não consigo sequer dialogar com ele? Eu tenho que entender o universo cognitivo do outro e criar as condições para que esse diálogo emerja. Então, eu acho que essa é a habilidade, do meu ponto de vista, desse perfil profissional que a gente está querendo formar, e, óbvio, com uma série de habilidades, conhecimentos mais sólidos. Acho que tem uma formação que é também disciplinar. Não adianta querer jogar fora a criança com a água do banho. Então, agora vamos começar a ser interdisciplinar todo mundo, que é um pouco o diálogo que a gente está fazendo lá na IASH. Quando a Kátia levou e disse, como é que faz? Não tem muito receita de bolo. Acho que o Hélio foi bem preciso. Por quê? Porque qual que é o instrumento? A diferença, aí sim, de uma empresa convencional. Não dá para simplesmente cortar o salário, mandar embora. Pelo menos na pública, até, acho que na privada também. Ao contrário, você tem uma série de desincentivos para isso. Então, se o cara não quer dar aula, a gente está vivendo um pouco esse momento fatídico de atribuição de idade para o próximo semestre, e me corresponde como coordenador do curso. De certa maneira, quais são os mecanismos institucionais formais e informais? Você tem alguma coisa que... Professor é o bicho que mais consegue dar nó nesses mecanismos de avaliação. Né? A Janete está falando, olha, é mesmo. Né? Como é que a gente consegue trazer à tona? Por quê? Porque sempre, de certa maneira, a gente também abre as nossas fragilidades, as coisas que a gente não sabe, né? Traz uma dimensão de se expor à crítica. A gente já faz isso perante os alunos, tem que fazer de novo perante os pares. Então tem uma resistência de como é que muda. Por outro lado, se a gente começa a criar esses espaços também de intercâmbio, a Janete colocava no final da reflexão dela a ideia de comunidade de aprendizagem. Envolve confiança, envolve olho no olho, envolve reunião, envolve uma série de encontros que aí eu acho que a gente pode construir cumplicidade e ir paulatinamente formando um grupo de docentes que esteja disposto a modificar o estado das coisas. Se vai dar conta ou não, é uma grande... Enfim, é uma pergunta que não tem muito como saber sem se lançar na aventura de tentar respondê-la. E tem alguns limites institucionais. Né? Por exemplo, eu contei para vocês o caso do curso de gestão ambiental. A provocação que o Vitor me faz é muito interessante, porque essa é uma barreira, Vitor, que a gente ainda não conseguiu transpor. Né? A gente criou uma unidade sem departamento, entendendo que os departamentos eram a origem de todos os males. Né? Se você pega um professor mais antigo na USP, ele vai te falar exatamente, o problema da universidade é o departamento. Se fosse o cara que já aposentou, o problema seria a cátedra. O departamento veio para romper com a cátedra. Então lá a gente está, enfim, como é que consegue ampliar o diálogo entre os cursos?
No curso de marketing, eu não vou me aventurar a falar do curso de marketing. Nem sei se faz sentido ter um curso de marketing, não um curso de administração. Talvez a gente não tenha escolhido bem o próprio curso, por um lado. Dois, assim como ele colocou, é um curso que tem uma dificuldade muito grande de atrair profissionais, porque é um mercado que está aquecido, assim como o mercado de ciências da terra. Então, a dificuldade de conseguir contratar professor. Os que você consegue contratar, em geral, são professores que não estão em regime de dedicação exclusiva, o que na estrutura da Universidade de São Paulo complica um pouco, porque aí o olho no olho é mais difícil de fazer, porque o cara vem lá, dá aula e vai embora. Mas, por outro lado, os que conseguem fazer esse olho no olho, e aí, respondendo ao que o Vitor está levantando, começa a ter um movimento entre os colegas do curso de marketing de pensar com a seguinte reflexão: bom, se a gente tem que dar conta de vender uma série de coisas que as pessoas sequer precisam, talvez a gente também dê conta de vender uma ideia que parece ter cada vez mais aceitação social. A gente dá conta de vender um líquido negro, que todo mundo toma geladinho e ok, talvez dê conta de vender algo que elas, em tese, estão querendo, estão sedentas, que é um pouco desse esverdeamento pela questão socioambiental, enfim. Eu acho que é um pouco por aí que vai a conversa com os colegas desse curso. Eu vou responder a menina lá do curso do Senac, né? Perguntou sobre como é que nós, do Mackenzie, começamos com essa mudança. A mudança partiu, a ideia partiu do grupo de professores que estava estudando a reestruturação do currículo do curso. Mas não foi só aí. A participação dos alunos foi importante. Nós costumamos ouvir muitos alunos e as contribuições que eles nos deram foram importantes. Nós também não ignoramos o mercado. Nós consultamos através dos professores que têm contato com as empresas, nos estágios, etc. A gente também trouxe a experiência do mercado para definir os rumos que a gente ia dar para o assunto dentro do currículo. E a gente teve a preocupação muito grande de não ser uma coisa top-down. Por isso a preocupação de envolver os outros professores que não participaram desse processo de reestruturação, e que aí é que nós encontramos as grandes dificuldades, a necessidade de mudar a cultura, porque aqueles professores, o grupo pequeno de professores que estavam pensando na reestruturação, eles estavam convencidos de que aquilo era necessário, mas era também extremamente necessário passar para os demais professores essa ideia e mudar a cultura. Mas a origem foi interna, respaldada nos sinais que nós recebemos do exterior, vindos dos alunos e das empresas. E isso é que nos levou, então, a fazer essa introdução do assunto dentro do currículo. Ok, gente, infelizmente nós temos que encerrar. É uma pena que esse debate, a sensação ontem foi a mesma coisa. Nós tínhamos um coffee break, onde no final virou um goodbye coffee break, porque as discussões são acaloradas. Então, nós estouramos em meia hora o nosso tempo. Então, estava previsto voltar 1h30, vamos voltar às 2h. Às 2h a gente volta com novas experiências e com as práticas empresariais também. Nossos palestrantes já estão aqui, faltam chegar. E agradeço amanhã toda a participação de vocês. Um bom almoço e até daqui a pouco.